quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz, quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Que a paz de Jesus esteja conosco nestes momentos, possamos nos elevar em pensamentos e em sentimentos, buscando o amparo, a proteção, buscando a inspiração desses trabalhadores da seara de Jesus. Que possamos aproveitar bem nossos momentos de reflexão e aprendizado do Evangelho e dando oportunidade para que os bons Espíritos possam trazer até nós o medicamento espiritual que nós necessitamos, em nome de Deus. Queremos lembrar a todos para que possamos reservar junto de nós uma vasilha com água, onde nós receberemos o tratamento espiritual através da magnetização desta água, que os mentores espirituais poderão colocar o remédio necessário para todos nós. E vamos fazer a nossa oração com muita confiança na presença de Jesus e dos seus emissários. Senhor Jesus, estamos aqui mais uma vez, muito felizes pela oportunidade do aprendizado, do reconforto espiritual e
pela oportunidade de recebermos esse medicamento espiritual para a renovação das nossas energias e para o nosso crescimento moral e espiritual. Te pedimos que nos ilumine, que nos ajude na compreensão destas lições, que esses amigos espirituais possam compartilhar conosco esses momentos de alegria cristã. Assim seja. Graças a Deus e louvado seja Deus. Começamos com a lição número 26 do livro Jesus no Lar, cujo título é O Valor do Serviço. Filipe, velho pescador de Cafarnaum, enlevado com as explanações de Jesus sobre um texto de Isaías, passou a comentar a diferença entre os justos e os injustos, de maneira a destacar o valor da santidade na terra. O mestre ouviu calmamente e, talvez para prevenir os excessos de opinião, narrou com bondade. Certo fariseu de vida irrepreensível atingiu posição de imenso respeito público. Passava dias inteiros no templo, entre orações e jejuns incessantes. Conhecia a lei como ninguém. Desde Moisés aos últimos profetas, decorara os mais importantes textos da revelação. Se passava nas ruas, era tão grande a estima de que se fizera credor, que as próprias crianças se curvavam, reverentes. Consagrara-se ao Santo dos Santos e fazia vida perfeita entre os pecadores da época. Alimentava-se frugalmente, vestia túnicas sem mancha e abstinha-se de falar com toda pessoa considerada impura. Acontece, todavia, que, havendo grande peste em cidade próxima de Jerusalém, um anjo do Senhor desceu, prestimoso, a socorrer necessitados e doentes em nome da divina providência. Necessitava, porém, das mãos diligentes de um homem, através das quais pudesse trabalhar, apressado, em benefício de enfermos e sofredores. Lembrou-se de recorrer ao santo fariseu, conhecido na corte celeste por seus reiterados votos de perfeição espiritual. Mas o devoto se achava tão profundamente mergulhado em suas contemplações de pureza que não lhe sobrava o mínimo espaço interior para entender qualquer pensamento de socorro às vítimas da epidemia. Como cooperar com o emissário divino nesse setor se evitava o menor contato com o mundo vulgar, classificado em sua mente como o vale da imundície? O anjo insistia no chamamento, contudo, a peste era exigente e não admitia delongas. O mensageiro afastou-se e recorreu a outras pessoas amantes da lei. Nenhuma, entretanto, se julgava habilitada a contribuir. Ninguém desejava arriscar-se. Instado pelas reclamações do serviço, o enviado de cima encontrou o antigo criminoso que mantinha o propósito de regenerar-se. Através dos fios invisíveis do pensamento, convidou-o a segui-lo, e o velho ladrão, sinceramente transformado, não hesitou. Obedeceu ao doce constrangimento e voltou-se sem demora, com a espontaneidade de cooperação robusta e legítima, ao ministério do socorro e da salvação. Enterrou cadáveres insepultos, improvisou remédios adequados à situação, semeou o bom ânimo, aliviou os aflitos, renovou a coragem dos enfermos
libertou inúmeras criancinhas ameaçadas pelo mal, criou serviços de consolação e esperança e, com isso, conquistou sólidas amizades no céu, adiantando-se de surpreendente maneira no caminho do paraíso. Os presentes registraram a pequena história entre a admiração e o desapontamento, e porque ninguém interferisse, o Senhor comentou em seguida, a longo intervalo: a virtude é sempre grande e venerável, mas não há de cristalizar-se à maneira de joia rara sem proveito. Se o amor cobre a multidão dos pecados, o serviço santificante que nele se inspira pode dar aos pecadores convertidos ao bem a companhia dos anjos, antes que os justos ociosos possam desfrutar o celeste convívio. E, reparando que os ouvintes se retraíram no grande silêncio, o Senhor encerrou o culto doméstico da Boa Nova, a fim de que o repouso trouxesse aos companheiros multiplicadas bênçãos de paz e meditação sob o firmamento pontilhado de luz. Uma lição dessa nos traz grandes esperanças e grande confiança nas promessas de Jesus, né? Porque a virtude, o bem, melhor dizendo, né? A caridade, a obra do bem, seja quem for que esteja praticando, né? Ela não deixa de ser um benefício para a sociedade, para a humanidade, enfim, né? Então, nós lembramos daquela lição de Emmanuel, que fala para nós assim: quando uma moeda, o dinheiro, passa pela nossa mão, nós não perguntamos de onde ele vem, se vem de uma pessoa rica ou de uma pessoa pobre, de uma pessoa de má vida ou uma pessoa conceituada. Nós simplesmente damos o devido valor àquela moeda. E nesse caso aqui, o bem que esse malfeitor estava praticando estava cobrindo vários malfeitos que ele tinha feito no passado, como Jesus está dizendo aí, né? Então, a beneficência é esse trabalho incessante que nós devemos procurar para que a gente possa se sentir em paz com a nossa consciência e promover algo de bom, né? Dentro das nossas limitações, dentro da nossa capacidade, conscientes que nós estamos sendo instrumentos da divindade, né? Porque o bem, em qualquer situação, seja em pouca escala ou em maior escala, é sempre o bem e sempre traz um benefício, né? E os maiores beneficiados somos nós, quem o pratica. Com certeza. Né? Ele fala daquele que tinha santidade, que se julgava um justo, né? É isso. Um exemplar diante da sociedade, né? Conhecimentos, até olhava as outras pessoas que ele achava que era impura, ele evitava de conversar com as pessoas que eram impuras, para não se contaminar. Isso. Né? E, no entanto, na hora de prestar um serviço mais necessário à sociedade e até mesmo à providência divina, ele se recusou, porque não se achava no nível, né, daqueles que estavam passando por aquela dificuldade, né? A peste, a doença que estava trazendo aquele desconforto para aquela povoação, né? E a providência divina necessitando de mãos humanas para trabalhar, né? Porque no plano espiritual os mensageiros estavam fazendo tudo que estava no alcance deles, mas eles precisavam de mãos operosas aqui no plano físico, que pudessem materializar junto dos necessitados aqui, dos que estavam atacados pela peste, pela doença, a ajuda necessária, igual ele fez, né? Muitos que já estavam mortos e que não tinham sido sepultados, foram sepultados, né? Ajudou a combater a manifestação da doença, da peste naquela região, né?
além das outras ações que ele promoveu também, né? Mas ele reconhecendo que, apesar do mal que tinha, ele tinha desejo de se melhorar, né? Porque qualquer situação nossa, nós temos que ter aquele desejo, aquela vontade de praticar o bem, para a gente ser um bom instrumento, né? Porque sendo uma pessoa consciente ou sendo uma pessoa que não tem consciência do bem, se não tiver aquela predisposição para o bem, não vai ter o impulso do sentimento para ir em busca, né? Ser aquela pessoa fraterna, né? Decepcionou alguns irmãos, né? Ali, né? Com essa história, né? Sim, com certeza. Frustrou muita gente. E o plano espiritual também estava consciente que eles era bem, como se diz, bem cotado. Ele estava sendo muito bem visto, né, diante da sociedade pela sua projeção de perfeito que era, né, diante dos olhos das pessoas. Mas no momento das ações, né, das obras... o trabalho sem as obras, né? O que o Paulo de Tarso fala para nós, né? Reconhece-se o verdadeiro cristão pelas suas obras, né? É muito bonita essa reflexão aí. Vamos para o Evangelho? Vamos. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8. Hoje nós vamos começar no item 11, escândalos. Se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. Se algum escandalizar a um destes pequeninos que creem em mim, melhor fora que atassem ao seu pescoço uma dessas mós que um asno faz girar e que o lançassem no fundo do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, pois é necessário que venham escândalos, mas ai do homem por quem o escândalo venha. Tende muito cuidado em não desprezar um destes pequeninos. Declaro-vos que seus anjos no céu veem incessantemente a face de meu Pai que está nos céus, porquanto o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Se a vossa mão ou o vosso pé vos é objeto de escândalo, cortai-a e lançai-os longe de vós. Melhor será para vós que entreis na vida, tendo um só pé ou uma só mão, do que terdes dois e serdes lançados no fogo eterno. Se o vosso olho vos é objeto de escândalo, arrancai-o e lançai-o longe de vós. Melhor para vós será que entreis na vida, tendo um só olho, do que terdes dois e serdes precipitados no fogo do inferno. Essa passagem está em Mateus, capítulo 5, versículos 29 e 30, e capítulo 18, versículos de 6 a 11. Agora tem um comentário de Allan Kardec. No sentido vulgar, escândalo se diz de toda a ação que, de modo ostensivo, vá de encontro à moral ou ao decoro. O escândalo não está na ação em si mesma, mas na repercussão que possa ter. A palavra escândalo implica sempre a ideia de um certo arruído. Muitas pessoas se contentam com evitar o escândalo, porque este lhes faria sofrer o orgulho, lhes acarretaria perda de consideração por parte dos homens. Desde que suas torpezas ficam ignoradas, é quanto lhes basta, para que se conserve em repouso a consciência.
são, no dizer de Jesus, sepulcros branqueados por fora, mas cheios por dentro de podridão, vasos limpos no exterior e sujos no interior. No sentido evangélico, a acepção da palavra escândalo, tão a miúde empregada, é muito mais geral, pelo que, em certos casos, não se lhe apreende o significado. Já não é somente o que afeta a consciência de outrem, é tudo o que resulta dos vícios e das imperfeições humanas, toda a reação má de um indivíduo para outro, com ou sem repercussão. O escândalo, nesse caso, é o resultado efetivo do mal moral. É preciso que haja escândalo no mundo, disse Jesus, porque imperfeitos como são na terra, os homens se mostram propensos a praticar o mal. E por quê? Árvores más só maus frutos dão. Deve-se, pois, entender por estas palavras que o mal é uma consequência da imperfeição dos homens, e não que haja para estes a obrigação de praticá-lo. É necessário que o escândalo venha, porque, estando em expiação na terra, os homens se punem a si mesmos pelo contato de seus vícios, cujas primeiras vítimas são eles próprios, e cujos inconvenientes acabam por compreender. Quando estiverem cansados de sofrer devido ao mal, procurarão remédio no bem. A reação desses vícios serve, pois, ao mesmo tempo, de castigo para uns e de provas para outros. É assim que do mal tira Deus o bem, e que os próprios homens utilizam as coisas más ou as escórias. Sendo assim, dirão, o mal é necessário e durará sempre, porquanto, se desaparecesse, Deus se veria privado de um poderoso meio de corrigir os culpados. Logo, é inútil cuidar de melhorar os homens. Deixando, porém, de haver culpados, também desnecessários se tornariam quaisquer castigo. Suponhamos que a humanidade se transforme e passe a ser constituída de homens de bem. Nenhum pensará em fazer o mal ao seu próximo, e todos serão ditosos por serem bons. Tal a condição dos mundos elevados, donde já o mal foi banido. Tal virá a ser a da terra quando houver progredido bastante. No entanto, ao mesmo tempo que alguns mundos se adiantam, outros se formam, povoados de espíritos primitivos, e que, além disso, servem de habitação e de exílio e de estância expiatória. Há espíritos imperfeitos, rebeldes, obstinados no mal, expulsos de mundos que se tornaram felizes. Mas ai daquele por quem venha o escândalo. Quer dizer que o mal, sendo sempre o mal, aquele que a seu mau grado servir de instrumento à justiça divina, aquele cujos maus instintos foram utilizados, nem por isso deixou de praticar o mal e de merecer punição. Assim é, por exemplo, que um filho ingrato é uma punição ou uma prova para o pai que sofre com isso, pois esse pai talvez tenha sido também um mau filho e que fez sofresse seu pai. Passa ele pela pena de talião. Mas essa circunstância não pode servir de escusa ao filho que, a seu turno,
terá de ser castigado em seus próprios filhos ou de outra maneira. Se vossa mão é causa de escândalo, cortai-a. Figura enérgica esta. Seria absurda se tomada ao pé da letra, e que apenas significa que cada um deve destruir em si toda causa de escândalo, isto é, de mal, arrancar do coração todo sentimento impuro e toda tendência viciosa. Quer dizer também que para o homem mais vale ter cortada uma das mãos antes que servir esta de instrumento para uma ação má. Ficar privado da vista antes que lhe servirem os olhos para conceber maus pensamentos. Jesus nada disse de absurdo, para quem quer que apreenda o sentido alegórico e profundo de suas palavras. Muitas coisas, entretanto, não podem ser compreendidas sem a chave que, para as decifrar, o Espiritismo faculta. Muito esclarecedor esse comentário de Allan Kardec, né? Detalha muito bem o que Jesus quis nos dizer com esta passagem do Evangelho, né? Ninguém em sã consciência, no estado mental normal, vai ter coragem de arrancar o seu olho por causa de que o olho está sendo usado de uma forma inadequada, não é? Mas é justamente o que Kardec diz aí, arrancar de dentro de nós o que é impuro. Aquilo não é o olho que nos torna impuro, é a nossa forma de olhar o que nós estamos buscando olhar. Então é a condição de que, como ser humano em evolução, nós temos que trabalhar as nossas imperfeições, né? Como diz Jesus aí, melhor será para vós entrar na vida tendo um só olho ou uma só mão, do que terdes os dois e serdes precipitados no fogo eterno. Então nós vamos entender que a doutrina espírita nos mostra que através da reencarnação, quando nós praticamos, quando usamos o olho ou a mão para praticar atos condenáveis pela moral cristã, pelas leis de Deus, e somos perversos com essas faculdades que Deus nos coloca, na próxima reencarnação nós viemos, na maioria das vezes, faltando um desses órgãos para nós aprendermos a valorizar, né, o que Deus nos concede para o nosso progresso, para a nossa evolução. Então, ele até usa aí o termo de castigo, mas se a gente for analisar, não é bem um castigo. É uma grande oportunidade de nós fazermos melhor o que fizemos mal feito no passado, ou reparar uma coisa que não ficou bem feita, né? Então, é tudo o amor de Deus que se manifesta para nos dar oportunidade de crescimento. Não é isso? Isso. É o que Jesus está dizendo para nós. Só que precisa que o escândalo venha, né? Muito, muito interessante essa observação, né? Porque nós somos, pela nossa condição de ser ainda imperfeitos, muito apegados às coisas da matéria, e esses escândalos, que são as nossas imperfeições, se exteriorizam na forma dos nossos atos para mostrar que nós ainda somos imperfeitos. Então tem pessoas, igual ele comenta Kardec aqui, se contenta em não mostrar para a sociedade o que ele é realmente na intimidade. Para eles estão bons se a comunidade, se o povo não ficar sabendo o que ele é capaz de realizar às escondidas. Para eles é o quanto basta para estar crítico com a sua consciência, né? Então, quer dizer, são sepulcros caiados por fora, isso que Jesus diz, né? São
por fora está limpo, mas por dentro está cheio de podridão. É o que Kardec está dizendo para nós aí. Então, não adianta nós ter a aparência da perfeição ou da pureza, né? Isso que está dentro, né? O que está no nosso sentimento, no nosso mundo íntimo, tem que estar sempre buscando, pelo menos, estar autênticos com aquilo que nós estamos procurando vivenciar. Não é que nós vamos nos tornar santos de um dia para o outro. Nós não temos condição de dar um salto na nossa evolução, mas ir trabalhando as nossas imperfeições. À medida que nós vamos percebendo os erros que nós ainda temos conosco, as falhas, as fragilidades, exercitar a nossa capacidade, nosso bom senso, através do estudo, da oração, da meditação, para nos corrigir e evoluir, que é o nosso objetivo aqui na Terra, né? Mais alguma coisa? Não, só isso. Vamos para as vibrações? Busquemos então nesses momentos voltar nossos pensamentos, nossas atenções para o nosso mundo íntimo, a nossa atmosfera espiritual, buscando o contato com esses espíritos trabalhadores da seara de Jesus, para que nós possamos abrir o campo favorável a esses missionários do Cristo e trazer até nós o medicamento espiritual, a renovação das energias psíquicas, espirituais e, consequentemente, irá favorecer a nossa recuperação das energias físicas. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus e agradecer. Senhor, muito obrigado. Muito gratos nós estamos com os benefícios que temos recebido de Tua misericórdia, do Teu amor, da Tua providência divina, que a tudo nos provê em todas as nossas necessidades, nos dando força, coragem, sabedoria, de acordo com o nosso esforço, com a nossa perseverança no bem. Por tudo isso nós somos gratos. Queremos, Senhor, fazer as nossas vibrações, emitir nossos pensamentos de coragem, de perseverança no bem, de confiança nesse amor que a todos nos envolve e que não deixa nenhum de nós desamparados, seja qual for a nossa situação, encarnado, desencarnado, passando por dificuldades, por dores, por sofrimentos que nos parecem muitas das vezes intermináveis. Mas sabemos que seremos acolhidos e amparados de acordo com a nossa atitude mental, de acordo com a nossa resignação e com o nosso desejo sincero de nos melhorar. Por isso, Senhor, te pedimos que esses nossos irmãos carentes, os sofredores, que passam por momentos de provações em seus leitos, nos hospitais, em seus lares, que eles possam receber esse amparo espiritual, esta centelha divina que vem até nós nos encorajar. Queremos vibrar muita paz e muita luz para o planeta Terra, todos os povos necessitados de coragem,
coragem, de sabedoria, na busca pelo bem, pela prática dessas virtudes do Evangelho. E especialmente para o Brasil, que nós consideramos já o coração do mundo, a pátria do Evangelho, que tem o compromisso de levar esse conforto espiritual a todos os povos do mundo inteiro. Senhor Jesus, ilumina o nosso povo brasileiro, ilumina os nossos dirigentes, ilumina aqueles que estão com o compromisso de trazermos novas leis mais aperfeiçoadas para a transformação da nossa sociedade e para a modificação da mentalidade que ainda se faz muito carente de indulgência, de oração para o crescimento moral e espiritual de todos nós. Queremos vibrar pelos nossos lares, pelos nossos entes queridos, onde eles estiverem, que eles possam receber essas emanações do amor, da paz, da luz e da esperança. E como tu mesmo nos dissestes, Senhor Jesus, a minha paz vos dou, a minha paz vos deixo. Eu não vos dou a paz do mundo, eu vos dou a paz de Deus, aquela que o mundo não pode dar. Não turbe o vosso coração, não se arreceie, eu estarei convosco até o fim. Glória a Deus nas alturas e paz na terra, boa vontade para com os homens. Graças a Deus e louvado seja Deus.